Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Hematotalks, comigo, com a Natália. E hoje uma grande honra ter a doutora Cristina Bortolheiro, que é médica e hematologista da Santa Casa de São Paulo e também do laboratório da Redditor, para conversar um pouco sobre citologia, morfologia, leucemia. Doutora, é um grande prazer, você era uma grande referência para a gente tem muita saudade da bancada, aprendemos muito com você. E acho que a primeira coisa que eu sempre tento passar para os meus residentes atuais é o quão é importante a gente coletar uma ponta de dedo, a gente olhar nossos próprios casos, né? Esse acho que é o máximo do hematologista que a gente consegue fechar um diagnóstico sozinho, né? Compondo todas as partes, né? Entre história, clínica, exame físico, o diagnóstico não vem laboratório, pronto pra ele não gente, vem né? pronto, a gente constrói esse diagnóstico. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história na citologia e também de como mudou tudo, né, nos últimos 10 anos. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês, minhas meninas, né? Verdade. E ver o crescimento de vocês, que se desenvolveram tanto em pouco tempo. Vocês estão de parabéns. E é um prazer para mim. Bom, eu não sei, eu acho que desde a faculdade, quando a gente tinha aquelas aulas de histologia, que aquelas lâminas eram todas as mesmas, um fígado com leptospirose, e que todo mundo decorava o exterior da lâmina para fazer a prova, não é verdade? Eu já gostava de entender aquilo, mas eu ainda não sabia. Aí no quarto ano eu me apaixonei pela hematologia, e tinha um professor meu, o Ivan Ângulo, que ele me levava para ver as lâminas com ele. Como eu me interessei, ele me levava para ver. Então, desde o quarto ano que eu me interesso por isso. E esse é o diferencial da hematologia. Como vocês falaram, a gente faz o diagnóstico do começo. O paciente chega, a gente tem que fazer aquela parte tradicional que hoje é desprezada por muitos médicos, né? Uma anamnese bem feita, um exame físico. E a partir daí é que você vai fazer os exames e chegar no diagnóstico. E o esfregaço sangue periférico é imprescindível para isso. E está sendo deixado de lado muitas vezes, né? E acho que até antigamente os hematologistas tinham um microscópio na bancada, né? Assim, no consultório. Uhum. Atendia e já corava e via. Já você olhava sabe que eu falo e via. Meus residentes, até hoje, né? A gente tem residência de hematologia no AC Camargo. Falou, residente que não tem lâmina na bolsa, não, tá alguma coisa errada. Tem que ter lâmina limpinha. Você tem que deixar no bolso aí ou muito perto de você. Para já fazer a ponta de dedo, que é o primeiro passo. É imprescindível. Eu não sei porque, com esses aparelhos de hemograma super automatizados e que fazem tudo, e até com a morfologia digital, a gente está perdendo muita coisa. Esses dias, por exemplo, teve um caso na Santa Casa, que era uma menina com uma anemia, 10 anos, uma anemia discreta, mas era persistente e as hematologistas pediátricas resolveram colher uma medula. Colheram a medula não tinha nada de anormal, exceto as hemácias, que estavam muito estranhas, elípticas. Aí eu falei, olha, elas pensaram numa mielodisplasia. Uhum. Olha, não tem displasia, mas vocês não podem mandar uma ponta de dedo dela para mim? E se tiver irmãos, já manda também. Uhum. E aí eu fiz o diagnóstico de eliptocitose. Todos tinham, as irmãs todas e a mãe. Só o pai que não. Uhum. E só essa menina tinha anemia. Então, se ela não tivesse anemia, nós não íamos descobrir essa normalidade, porque geralmente não tem anemia, né? Então, a importância, antes de colher a medula, fazer uma ponta de dedo, né? O diagnóstico poderia ter saído aí, né? E aí a gente bypassou, assim, né? Acho que a gente viveu uma evolução muito importante, né? Na classificação das leucemias, que eu acho que é o grande urgência do hematologista, né? Que é o motivo do que a gente é ligado à noite, nas sextas-feiras, geralmente. E aí a gente passou do diagnóstico, que era puramente citológico, aí até ao momento atual, em que a gente tem as mutações. E eu queria que você contasse pra gente como foi viver essa evolução, um pouco dessa evolução da citologia atual, e sem nunca esquecer da morfologia, né? Porque a gente tem, assim, as quedas do cavalo, né? Tanto do painel, se você não sabe exatamente o que você procura, você não sabe o que você encontra. E que, querendo ou não, ainda o acesso é muito limitado. Sim. Com certeza. Não, eu comecei em 88,
só tínhamos a morfologia, né, a citologia e a imunocitoquímica, que eram reações que muitas vezes não funcionavam, eram longas, o tempo para você fazer uma citoquímica, alguns subtipos eram muito demorados e às vezes a temperatura no laboratório estava muito alta, não funcionava. Então eu tinha esses problemas, mas mais ou menos a gente chegava a uma conclusão, se era mieloide, se era linfóide, e o restante era pela morfologia, como a classificação FAB mostrava para a gente, né? E hoje em dia a gente tem todas essas coisas que vocês falaram, a citogenética, o perfil molecular do paciente, e alguns subtipos já estão definidos por suas anormalidades citogenéticas e morfológicas e moleculares. Mas você só vai ter acesso a isso depois de um tempo. O paciente está ali, você não vai esperar 15 dias para você ter o perfil molecular para tratar esse paciente. Então, alguns subtipos já se correlacionam com alterações moleculares. Por exemplo, a leucemia, que aparece em pacientes mais jovens, que tem mais de 10% de granulócitos e alguma displasia na série vermelha, na série megacariocítica e na granulocítica também tem Pelger, tem displasia. Se correlaciona com a translocação 821, que vai ter o HANX1, HANX1T1, né? Então, quer dizer, você já sabe, aquele paciente mais jovem que tem aquela alteração pode ser um 821. A outra é com eosinofilia. Hoje, as classificações mais novas, antes a gente falava, tem que ser mielomonocítica, mais de 20% de blastos e mais de 20% de monócitos. Hoje a gente sabe que pode não ter os 20% de monócitos, pode ter menos de 20% de blastos, mas tem eosinofilia, provavelmente vai ser uma inversão do 16, né? Então, a morfologia já dá essas indicações pra gente. E aí você já pode abordar o paciente mais rapidamente. E tem um caso clássico, né? Que, por exemplo, chegou uma hipótese de uma leucemia aguda. Se você passa, você perde. Se você passar sem isso, você perde, né? Por exemplo, uma suspeita de uma promielocítica aguda, você começa o tratamento naquele dia, você não tem como esperar. Então, você tem como. Se você há uma suspeita, pela morfologia, você é obrigado a já começar naquele momento que isso muda de desfecho, né? Então, não ficar esperando não ficar esperando o painel, mesmo fenotipagem. Não, você precisa, o mínimo que você faz é dizer não pelo menos é não promielocítica, né? Para que eu possa deixar de tomar uma conduta. Mas não é só, promielocítica é o exemplo clássico. Se você começar o ATRA imediatamente após a suspeita, você melhora muito a sobrevida desse paciente, mas as outras também. Tem vários estudos, alguns antigos e que foram refeitos, que mostram que num paciente abaixo de 60 anos, se você demorar 5 dias para começar o tratamento, você piora o prognóstico dele. Então, 5 dias, você só tem a morfologia e a imunofenotipagem. Pode até ter um FISH. O FISH não demora. Não, às vezes em alguns centros com menos recurso, nem imunofenotipagem a gente vai ter em 5 dias. Não vai ter. Não vai ter. A gente, na Santa Casa e lá na Rede D'Or também, nós liberamos uma leucemia no dia, no máximo no dia seguinte. Mas os outros lugares demoram. E às vezes demoram mais de uma semana, inclusive. Sim. Então, é muito importante isso. Você, com 5 dias, no paciente mais jovem, tem que começar o tratamento. Modifica o prognóstico do paciente. Então, não dá para esperar. Os exames moleculares, eles estão sendo liberados com mais rapidez, principalmente o FLT3, né? Para você começar o tratamento mais cedo. Mas isso não é uma realidade na maioria dos lugares. Não é. Então, assim, acho que a mensagem principal é que, a despeito de a gente ter muita evolução, a gente não pode esquecer do simples, né? Não. Assim como a história, o exame físico, que eu acho que é muito importante, a gente não pode esquecer o quão modificador é de você tomar uma decisão. Essa é uma outra coisa que eu li recentemente no livro, fala assim, a medicina traz, primeiro não fazer o mal, mas o não fazer, ou você não se posicionar, é tão ruim quanto. Então, acho que esse fica o conselho, não esquecer, né, do simples, a despeito, na tentativa do ótimo, às vezes a gente perde o bom. Né? Acho que essa é o que fica. E eu queria que você trouxesse, você tem vários casos que lembro da residência, emblemáticos,
Teve alguma situação em que, além dessa da eliptocitose, você já citou que a hipótese principal era a leucemia, que todo mundo que achava que era leucemia veio um diagnóstico inusitado? Tem alguns casos, assim, que vieram como leucemia e depois eram outra coisa completamente diferente e você nem chega Porque a a gente entender. tem até as reações leucemoides, né? Ah, sim. Mas aí confunde mais com leucemia crônica, né? Isso é muito comum também. Mas de leucemia aguda, a gente já teve casos de pancitopenia, que o paciente, na verdade, tinha uma leishmaniose, né? Isso já aconteceu. E você olha a lâmina e fala, mas por que pensaram numa leucemia para isso aqui, né? Então, é uma coisa até... E mielodisplasia também é muito comum. Às vezes o paciente tem uma infecção ou uma outra neoplasia e ele tem alguma displasia e já é considerado uma síndrome mielodisplásica. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E a morfologia é impactante para isso, porque você tem as alterações que são mais sugestivas de ser uma mielodisplasia, uma doença, uma neoplasia mielodisplásica, e outras que são provocadas secundariamente por agentes infecciosos, outras coisas, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas quem não sabe ver uma lâmina, não vai nem saber julgar o resultado do mielograma que ele recebe. Então, por isso que eu acho que todo mundo tem que aprender. Mesmo que você não vá fazer isso depois, é importante aprender. Senão você não vai saber nem decifrar o mielograma que está recebendo. Ou até ter uma crítica, né? Tem uma em relação crítica. àquele exame. Se foi bem feito, se não está diluído, se a descrição está correta. Exato. Se condiz. Então, acho que muitas vezes é isso, assim. A gente não trabalha em laboratório hoje em dia, não é a nossa rotina, mas é a crítica na hora de você analisar. Você vai falar, isso aqui não está bem descrito, não entendi o que ele quis dizer com isso, porque não descreveu bem, porque você já viu um dia, já aprendeu, né? E até o que a gente sempre fala de ter a interface do médico assistente com o médico que está no laboratório. Isso. Tanto no caminho de ida quanto no de volta, né? Então, no de ida, passar bem a história clínica para ajudar. Quanto mais dado você puder levar. Coletar bem a medula também. Nossa, isso é imprescindível. Fazer uma boa lâmina. Porque, saber fazer a lâmina, né, doutora? Isso é imprescindível. Tem que saber. São as questões pré-analíticas, né? Que podem impactar completamente o resultado que está se dando, né? E hoje em dia a gente está tendo um outro problema. Tem lugares que quem está colhendo medula agora é o radiologista intervencionista. E a medula chega num esfregaço que não pode ser chamado de esfregaço. E, às vezes, o material que vem no tubo para a imunofenotipagem também está degenerado. Porque eu vi um vídeo de como que eles fazem, é totalmente diferente da gente. Então, quando o material chega lá em cima, na agulha, que é enorme, e vai colocar no tubo, já hemolizou tudo. Isso pode interferir na imunofenotipagem, no cariótipo, em tudo, né? Sim. Então, os hematologistas estão deixando de colher. Isso é uma tristeza muito grande. E a gente tem, né, um máximo aqui na Hematotalks que a gente sempre pede. Qual seria um conselho que você daria a um jovem hematologista? Bom, eu acho que você precisa aprender tudo. E aos poucos, então você nunca pode esquecer uma boa anamnese, um bom exame físico, isso faz total diferença. E aprender a fazer a citologia do sangue e da medula, mesmo que você não vá fazer depois, como eu já disse. Isso é importante para você aprender e saber julgar, como a Natália falou, é importante a gente ter crítica do material que você está recebendo, né? Muito diagnóstico vai ser modificado pelo contato entre o médico e os citologistas, né? Quem não sabe o que procura também não sabe o que encontra. Não sabe o que encontra, e nem que se o que encontra é relevante, né? Não, e perde a beleza da coisa, né? Que é você fazer o diagnóstico por completo do seu paciente, né? Perde a beleza. Bom, doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite, por continuar nos ensinando. Continuar recorrendo à doutora Cris quando a gente precisa de ajuda. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, mande suas dúvidas, converse com a gente, sugestões, divida os casos e estamos sempre à disposição, até para trazer novas perguntas e questionamentos. Esperamos todos sempre para um cafezinho.